ela inicia com a quebra de algumas crenças limitantes. Aí a gente vai falar de mentalidade, né, Candonga? Até o Candonga já falou sobre isso lá nos 3 pilares, né, que foi aquele evento dele. Sim. Você falou justamente isso, né? Você pode tudo, você só tem que ir buscar. Isso aí. Sim. Não é? Então a gente vai falar sobre isso porque às vezes as crenças que a gente traz lá de, né? Sim. A gente traz de criança, de ouvir coisas, Sim. a gente bloqueia o nosso acesso Real. à prosperidade, a muitas coisas Claro, assim nesse claro. nível. Então a gente vai ter essa parte de mindset. Depois a gente entra também com a parte de marketing, as melhores estratégias aí que a gente tem atuais para dar aquela reavivada mesmo, né? Porque Sim. a gente tem todos os dias técnicas novas, então a gente traz essas técnicas. E uma parte que eu vou estar falando é a experiência do cliente, né? Boa. Fiz a especialização internacional lá em método Olha que Disney Sensacional. para poder levar mesmo esse conteúdo aí de muito valor lá para a imersão. Que bacana. A gente vai falar também sobre vendas, tem posicionamento pessoal e uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que vai estar lá. Então, assim, tem muita coisa bacana. Assim, a ideia, Sim. Tavinho, é a gente sair de lá todos com um passo a passo já para Bacana. elevar as empresas para o próximo nível. Não importa em que nível ela esteja. Perfeito. Uma empresa que está começando, uma empresa que já está bem estruturada. Estabelecida. A ideia é crescer, independente Sim. de onde esteja hoje. Legal. Então, é isso que a gente está preparando lá para a imersão. As crianças, elas anseiam por regras. Sim. Elas anseiam por combinados, Uhum. sabe? Sim. Isso é da criança. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente está deixando de potencializar Sim. a formação e desenvolvimento da criança. Sim. Então, isso é maravilhoso, cara. Você Sim. poder potencializar os seus filhos a partir de tarefas para que eles tenham acesso. Não é questão do merecimento. É o que eu falo com meu filho. Você merece. Você é meu filho. Sim. Você merece tudo. Você é filho de Deus. Sim. Mas o acesso é a partir de aprendizados, evoluções, É. capacitações. É. Então, meu filho tem 6 anos. O carro lá em casa é nosso. Ele Sim. não dirige. Sim. É porque ele não merece. É porque ele não tem capacitação. Isso. Conforme ele se capacitar, crescer, desenvolver, ele tem um acesso. Bacana. Sim. Então, isso é muito legal, a gente trabalhar dessa forma com nossos filhos, que sem dúvida isso aí soma demais e também é um reflexo de Deus para nós. Claro. Como filho de Deus, nós temos o acesso, o mérito de ser filhos dele. E é aquilo, Tavinho. Filho não escolhe pai, não. As pessoas ficam nessa aí, porque eu escolhi Deus. Eu falo, não sei onde você escolheu Deus. E lá Deus está na prateleira para você escolher. Ah, não, porque eu encontrei Deus. Eu falo, e ele se perdeu quando que você encontrou Deus? Estava perdido era a gente. Nós fomos encontrados. Sim. Você não escolheu seu pai e sua mãe. Sim. Nasceu. É. Você pode falar, não, não é. Faz DNA, é. Sim. Deus nos escolheu como seus filhos. Tá Agora, quando eu não entendo essa dinâmica, eu não vivo como filho. Sim. E aí eu perco um monte de acesso. Sim. Eu perco um monte de privilégio. Quando eu entendo essa dinâmica, eu passo a viver como filho. E aí É eu passo a ter verdade. os acessos. Porque merecer é uma coisa, Sim. acessar é outra. Se eu falar pra você, Tavinho, o celular é seu. É seu. Você tem que esticar, pegar, ou dar a volta, pegar. Entendeu? Merecer é uma coisa. Sim. Acessar é outra. Sim. É Então, verdade. Deus E hoje estamos aqui novamente com muito prazer para mais um Zobico Talk. E hoje temos 2 personalidades, 2 amigos aqui. Um é o Tiago Candonga, vocês já devem conhecer ele da internet também. Amigo meu, pastor Tiago Candonga. Muito obrigado por estar vindo aí com a gente. Eu que agradeço, meu amigo. Tamo aí, Tavinho. E outra é a Jaque. Eu chamo ela de Jaque carinhosamente. O marido dela está aqui também. Está aqui com a gente. Eles também são super empreendedores. Eles dão curso de empreendedorismo, né, Jaque? É isso E mesmo. nós vamos falar um pouco disso aí hoje também, né? Sim, obrigada pelo convite, viu, Tavinho? Eu que agradeço vocês terem vindo. Eu vou começar com o Candonga, então. Claro, vamos Hoje. Candonga, Vamos lá. você é um cara atleta também. Vamos seguir a linha aí de. Bora. Né? Vamos. O Candonga, ele é pastor, mas é um cara jovem, né? Pode falar a Formou em idade? educação física, Tavinho.
Você é formado em educação Nunca te física? falei isso, né? Não, não sabia. Pô, cara, minha primeira Educação faculdade. física? É. Olha que bacana. Fui personal. Olha, é mesmo. Tô com 37 anos também. 37, Formei bacana. com 21 bacana. em educação 21, física. legal. Com 17, entrei novinho. Boa, então já conhece também um pouco aí. Além de gosto. sempre malhou, né? Ah, sempre. Fazer jiu-jitsu e tal. Tavinho eu conheço, Tavinho. Cobrava suplemento lá né, Tavinho? Muitos anos, verdade, Desde verdade. 2012. Mas quem nunca, né? Nunca foi lá comprar suplemento com o Tavinho. Verdade. E aí a gente se conheceu, né, Tavinho? Candonga, nós vamos falar mais para a parte de religiosidade agora também, né? Hoje também se tem muito dilema, tudo bem que a internet tem de tudo, né? Tem poluições visuais, umas mais, outras menos, mas também tem a polêmica de, olha, vou malhar, né? Vou malhar, vou fazer uma academia, quero me sentir bem. Você acha que está muito atrelado à vaidade só também? Não. Você acha que perante a Bíblia, treinar, fazer academia, você acha que que fala isso na Bíblia? Como você Davi, poderia descrever? Vamos lá. Existe um texto bíblico, escrito pelo apóstolo Paulo, que ele diz assim: o exercício físico para pouco é proveitoso. Aí a galera deita. Ela fala, tá vendo aí, ó? Mas vamos entender o contexto. Vamos lá. Nós estamos falando aí de 2000 anos atrás, uma época em que as pessoas, por natureza, eram ativas. Por Perfeitamente. natureza, caminhavam bastante. Por natureza, tudo que elas precisavam, elas tinham que exigir esforço. Então, era pra lavar uma roupa, era no rio. Então, o homem estava ali constantemente indo de um lugar para o outro, com trabalhos, na sua esmagadora maioria, de forma braçal, Sim. carregando peso. Então, aquele que fazia... Carregando carneiro, né? Para poder. Com certeza. Se não criasse, não Cadeira. comia, né? Exatamente. Então, eram pessoas extremamente ativas. Perfeito. Naquele contexto, a atividade física ali na Grécia, Sim. ela tinha um quesito muito ligado à vaidade. Porque eram os Jogos Olímpicos que exaltavam-se muito a vaidade do vitorioso, do atleta. E se questionava naquela época, para que isso? Para quê? Esse pessoal tá aí, ó, simplesmente para se envaidecer e para se achar superior. Nesse contexto, o apóstolo Paulo vem e diz: o exercício físico para pouco é proveitoso. Para você ficar se envaidecendo, não precisa disso não. Entendi. Vamos lá. 2000 anos depois, estamos numa época que a gente não levanta nem para pagar uma luz mais. Porque a gente fala, Alexa, apagar a luz, ela apaga. É verdade. Quer uma comida, iFood. Quer trocar um canal, controle remoto. Trabalhamos basicamente o dia inteiro sentado. Então, quando a gente fala de atividade física... E hoje, muita gente home office, né? muita gente Só home dentro office. de casa. Só dentro de casa. Não sai nem de dentro de casa para nada. Exatamente. Então, quando a gente fala de atividade física hoje, é completamente diferente de uma atividade física naquela época. É verdade. A atividade física hoje, Tavinho, ela é essencial para a manutenção do que? Da nossa própria saúde. Exatamente. Do nosso templo, que é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é morada de Deus e a gente precisa zelar por ele. Meramente na estética, não, a estética acompanha. Sim. Nada de errado também. Você querer se sentir bem diante do espelho, fazer com que a sua esposa te olhe, te ache uma pessoa bonita, apresentável, não há nada de errado nisso. Sim. Mas, em primeiro lugar, a gente visa o quê? Se cuidar. Sim. E a gente sabe, a partir de pesquisas hoje, que a atividade física, ela nos ajudou na pandemia. As pessoas que menos morreram na pandemia foram aquelas que praticavam atividade física. É verdade. Ela nos ajuda na regulação das nossas emoções. Resultados de pesquisas mostram que ela é um aliado essencial na cura da serotonina, da bem-estar. depressão a partir de serotonina Exatamente. e dopamina e todos esses hormônios essenciais aí para nossa regulação dos sentimentos. Então, falar de atividade física hoje é cuidar do templo. Sim. Então, é extremamente necessário, Tavinho. Eu falo na igreja com a galera. Não é opcional mais. Por quê? Sim. Isso seria diferente de eu falar com a minha avó, por exemplo. Sim. Que também vivia num contexto de bastante atividade. Sim. Hoje, meu irmão, hoje a galera, o que a gente falou, é só sentado o dia inteiro e se alimentando mal. Até na época dos nossos avós, né, já eram muito de colheita, né? Sim, Você ouve trabalhava falar na muito, roça, né? Vamos fugir um pouco do contexto, mas nem tanto. Você vê, o próprio Leandro e Leonardo, né, que eram os cantores, eles moraram na roça há pouco tempo atrás, Sim. plantavam tomate, então já vinha de uma atividade diferenciada que hoje
é outro contexto. Hoje, Com certeza. Totalmente. Hoje, até para ir na portaria do nosso condomínio, a gente vai de carro. é Exato. verdade. Nem caminhar até lá a gente não vai. Quarteirão de distância. Não é? É verdade. Hoje a gente tem toda essa comodidade que eu acho maravilhosa. Sim, Não sou contra, não. Eu gosto demais. claro. Um carrinho com ar-condicionado. Mas, para isso, a gente precisa zelar por um outro lado. Sim, Ir pra sim. uma academia, fazendo uma atividade, fazendo uma caminhada, fazendo, enfim, algum tipo de exercício, seja por meio do esporte, seja na musculação. Então, difere bastante. Sim, Hoje, quando eu falo de educação física, eu estou falando de cuidar da nossa saúde, que é um princípio bíblico. A gente perfeito. olha para o Antigo Testamento, todas aquelas leis que a gente olha ali de alimentação, de manutenção da sociedade, está envolvendo o quê? O cuidado do corpo, Sim, do sim. cuidar da saúde. Lembra, naquela época não tinha penicilina, É, não tinha medicamento. Então, É. qualquer pisada fora da faixa ali, não morria recuperava mais. uma família inteira. Entendeu? É verdade. Podia morrer É mesmo. uma nação inteira. Então, ó, todo mundo proibido de encostar em morto. Só Sim. pessoas específicas. Não pode comer determinados tipos de animais. Por quê? Fonte de contaminação. Não pode ter nenhum tipo de conexão com esse tipo de doença. Se a pessoa está com esse tipo de doença, ela tem que se afastar. Sim, Ela tem que se retirar do acampamento até ser purificada. Por quê? Visando o quê? A preservação da vida, preservação da saúde. Então, hoje, num contexto bem diferente, a gente preserva a vida e a saúde se exercitando. não, tá certo. Bem explicado. É isso aí, gente. Eu posso falar mais um dilema, uma Lógico. polêmica aqui? Fala qualquer um que você Manda, quiser. Tavinho. E com relação ao contexto bíblico também, sobre tatuagem. Eu sei que tem um dilema tá aí, disso ó. na internet. Tem. Ficou difícil. É. E Pergunta. eu confesso, né? Eu tinha uma tatuagem só até os meus. Eu nunca tive tatuagem, né? Até 33 anos de idade. Ó, igual eu, Tavinho. Você acredita? Eu fiz a minha primeira com 33. Porque eu sempre tive na minha cabeça, olha, puxa, eu trabalho, eu tenho um contexto e tudo mais. E até a gente, principalmente eu da minha época, sempre teve até alguns anos atrás, tinha mesmo muita discriminação. Hoje você vê gente tatuada em todos os setores, em Sim. todos, né? Mudou muito. É, Cultura. cultura, mudou muito tal. Porém, eu sempre segurei por dois motivos. Sim. Um era meio que sempre a gente pensa, vou dar o exemplo pro meu filho, tal, né? Então eu segurava um pouco as pontas nesse sentido e pelo contexto que eu sempre fui empreendedor e a gente tem que passar uma credibilidade, Sim, sempre uma verdade, então é até duro falar isso, é polêmico aqui, mas isso antes, gente. Quem tem tatuagem não fique bravo com o que eu acabei de falar, até porque eu tenho também. Sim. Então, eu fui ter minha primeira tatuagem com 33 anos de idade. Aí depois eu nunca mais fiz tatuagem. E daí deu uma síndrome de mim de tá velho. Que esse ano, aí eu fiz mais 8 só. Você tá brincando? Essa tatuagem. Aqui é duro ficar mostrando aqui, né? Estão na TV, mas aniversário do meu filho, daí eu escrevi uma frase aqui, ó. Olha. Entendeu? Daí eu tenho uma na canela, uma na panturrilha. Esse Fiz mais 8, falei, eu vou pintar. Tá tudo certo. Meu filho tá com 12 anos. Ele, né, já tá formando aí, então tá tudo certo. Aí deu uma crise e eu acabei fazendo isso. E o que você fala pra mim Vamos lá. muito? Existe um. Eu já vou perguntar, viu, Jaque? Só pra gente dar uma Tranquilo, sequência. imagina, tá tão bom o Existe papo aqui. um texto bíblico, Tavinho, que as pessoas se utilizam, né, para falar que, tá aqui na Bíblia e tal, que é Levítico 19, 26. Eu até abri aqui. Diz assim, ó. Desculpa, Levítico 19, 28. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Há traduções bíblicas que traduzem como tatuagens e marcas na pele. É uma tradução errônea. Porque naquele contexto, nós estávamos falando de marca de tatuagem. Olha o que está dizendo aqui. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo ou marcas. Porque às vezes não corta, mas fere. Isso. Ou corta e fica uma cicatriz. Que era tipo uma penitência que eles faziam na época, né? É Exatamente. diferente de uma tatuagem. Totalmente. Era um objetivo meio espiritual deles. Também. Era uma ritualística Sim, de derramamento de sangue. entendi. Derramar o sangue em prol de alguém que morreu como sinal de tristeza, de Sim. não aceitação. Você fez tatuagem por causa disso? Não, Não. não. Então, é um contexto completamente diferente. Mas aí a pessoa olha pra mim e fala assim, não, é sua interpretação, é o que é.
tá dizendo aí, marca no corpo e você marcou seu corpo. Eu falo, então tá bom, é literal? Então peraí que eu vou ler mais um pouquinho. Porque fala assim, ó. O anterior, o versículo 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Nossa. Eita, aí já Aí, complicou pra você então. É, E pra mim também, porque eu corto o cabelo do lado. é. Mas peraí, Eu tô sem barba aqui, então é já literal foi. ou não é? Sim, Primeiro, se você quer levar na literalidade, você vai ter que assumir, então, que se você corta o seu cabelo do lado e raspa a barba, você está errado. isso também é Velho Testamento. E isso aqui é o quê também? Deixa eu dar uma explicação para vocês, de forma técnica, mas bem aplicada. Sim, Existiam leis cíveis no Antigo Testamento, que era a forma que a sociedade se organizava, que após Jesus mudou muita coisa. sim, Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Roubou, corta a mão. Matou, morre. Você vê que em Jesus a história é outra. Ele fala, não, peraí. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Então, mudou as coisas. sim, Entendeu? Outra coisa, um tipo de lei que existia, leis cerimoniais, que eram formas que Deus se utilizava para preservar, principalmente, a saúde do povo. sim. Com o desenvolvimento da sociedade, melhor saneamento básico, melhor cuidado com os animais, muitas dessas coisas deixaram de se tornar uma verdade também. Um exemplo. Que uma delas era a circuncisão também. Circuncisão, exatamente. Fazia o quê? Pegava ali o pênis da criança, o prepúcio, que é chamado hoje popularmente de fimose, e se cortava. Com qual objetivo? O objetivo de saúde mesmo. Saúde Não ter pública, ali né? De não ter algum uma problema. infecção, não ter ali um problema. Por quê? Como se formava uma nação? Com homens férteis, Sim, com homens que conseguiam ali, né, procriar com suas esposas. Assim Sim. formava um grande núcleo. Naquela época. Hoje é assim? Não. Hoje tem que ter diferente. uma outra mentalidade, uma outra forma de ver as coisas. Porque a sociedade foi se desenvolvendo. Sim, Então existia esse tipo de lei cerimonial, que em Jesus também mudou. Por exemplo, em Jesus, ou melhor, antes de Jesus, tinha um sacerdote que apresentava um sacrifício. Sim. Com a morte de Jesus, o véu se rasga, já não tem mais essa necessidade de um representante, ou seja, nosso contato é direto com Deus. Você não precisa mais de um pastor para você chegar a Deus, você não precisa de um sacerdote, porque Jesus nos leva ao Pai. sim. Então, Sim. você temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. É. Não precisa mais de um intermediador. Então, muitas coisas se mudaram. E aí, hoje, eu tenho várias tatuagens. Sim. Várias, né? Tenho meu braço inteiro aqui. Mas e se alguém te criticar? Eu entendo que é o preço que eu pago pela escolha que eu fiz. Então, eu não brigo, eu não discuto, eu simplesmente respeito a pessoa, é a opinião dela. Mas o que eu falo popularmente? Se você não gosta, não faça. Sim, Se o outro quer fazer, deixa ele. sim. Os meus filhos sabem tatuagem depois dos 21 anos. Eu brinco com o meu filho, ó, o pai fez depois do 30, se você fizer alguma coisa depois de 30. Eu brinco com ele. Eu também fiz com 33, igual você. Porque todo mundo acha que eu fiz antes você passou. Não, eu fiz depois que eu era pastor. Não tinha nenhuma. Porque minha mãe não gostava. Quando minha mãe falou, pode fazer, em respeitar ela, eu fui e fiz. Aí fiz logo um monte, né? aproveitar. Então, é isso. Agora, você incentiva as pessoas a fazerem? Não. Sim, Até porque se a pessoa tá com dúvida para fazer, eu já acho melhor nem fazer. não fazer, Tá com senão... dúvida, não faz. Tá É. com dúvida, não faz. Agora, quer fazer? Já é maior de idade, já tem sua independência. Não vai deixar ele pagar uma conta pra fazer uma tatuagem. Lógico, aí não Tenha é... sabedoria. Sim. Faça algo que faz sentido pra você, aliado aos seus valores, Sim. aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Sim. Eu dou graças a Deus, tá vindo que minha mãe não deixava fazer, porque eu queria fazer um Dragon Ball aqui. Né? Imagina. Ia ser bonitinho. Ainda bem que é bom esperar, né, pra fazer um... Eu espero ser mais velho, entendeu? Sim, Então ainda sim. bem que minha mãe não deixou, já. Foi. Senão ia ter um Ainda Goku bem. aqui, Olha. um negócio. Hoje eu ia ter vergonha, ficar escondendo. Ia ter vergonha, eu Pikachu. ter Hoje que não, hoje tirar. minhas tatuagens, todas elas têm simbologia bíblica, todas elas Sim, têm sim. referência ao que eu creio, ao que rege minha vida. Então, tá tudo certo. Mas eu, como eu falo, eu incentivo as pessoas a fazerem? Lógico que não. Óbvio que não. Não, bacana. Vou pegar um gancho aqui. Claro, pode. Você está Com falando, certeza. né, dessa época em que o pessoal era menos evoluído. Você acredita que ainda exista na Terra povos menos evoluídos, perto do que a gente vê acontecendo, né? Por exemplo, agora a guerra, né? Sim. A gente vê lá, você vê que parece que a cabeça deles é tão diferente da nossa. Sim. Você acha que ainda existem esses povos menos evoluídos hoje? Jaque, nós vivemos num mundo globalizado, né? E aí a globalização, ela trouxe muitos benefícios, mas também muitos desafios. Porque esses povos, antes da globalização, eles viviam lá na cultura deles e estava tudo certo. É verdade. Assim, tudo certo assim.
Era o que eles viviam. E a gente não sabia, né? Exatamente. Aí, hoje, a gente está no mundo ocidental e a gente olha a realidade deles e acha absurdo. Deixa eu contar uma história para vocês. Nós estamos falando de política aqui? Não, né? Não. Tô brincando. É brincadeira. Olha que interessante a história que eu vou contar para vocês. Eu dava aula... Tô brincando, pelo amor de Deus. Eu dava aula num local aqui, na verdade em Curitiba, numa base que recebe cristãos Sim. refugiados do mundo inteiro. Então, existem muitos países, na verdade, a religião mais perseguida no mundo é a cristã. Sim. Então, existem países em que a pessoa, ao se tornar cristã, ela passa a sofrer perseguição política, religiosa, Sim. às vezes dos próprios familiares. Sim. E essa base aqui no Brasil recebe esses cristãos que estão correndo risco de morte. E aí, teve uma guerra, cara, que agora eu esqueci qual foi o país que teve a guerra. Cara, eu não lembro se foi o Afeganistão, ou não lembro, mas enfim, muitos cristãos desse país vieram para essa base, mas eram muitos mesmo, coisa de 100, assim. Nossa. E aí, olha que interessante, cristãos, tá? Cristãos, tudo certinho. Eu tava lá, eu ia dar aula nessa base para formar pessoas que iriam se capacitar para ir para esses países para poder ensinar e levar princípios e tal. Tô lá nesse local, eu vejo 2 caras caindo na mão, tá vendo? Rolando. Poxa vida. Eu fiquei tipo, meu irmão, o que é isso? Aí o amigo meu que era dessa base falou assim: ah, cara, todo dia é isso aí. Deixa eu ir lá. Mas na naturalidade. E o cara, fiquei meio assim, ele foi lá, separou os caras. Falei, mas por que eles brigaram? Ah, por causa de vôlei. Nossa. Falei, como assim? Aí ele falou, um falou que foi ponto, o outro falou que não foi, e eles ficaram na mão. Eu falei, cara, você tá normal? Ele falou, Candonga, eles são assim. É a cultura deles, cara. Tudo eles resolvem na mão. Mas é igual criança. Cai na mão ali, 2 minutos depois estão conversando, se abraçando. Brigando, tá tudo certo. Olha. Já é meio cultural deles. Você Eu vê? falei, mas eles não são cristãos? Aí ele falou, Candonga, você também é cristão, cresceu na igreja. Faz jiu-jitsu, der bobeira, você pega um cara aí. Falou, agora imagina esses caras que são cristãos, mas nunca frequentaram uma igreja. E a cultura deles é assim. Sim. Olha só. Imagina. É verdade. Enquanto eu estava lá, que eu ficava lá 10 dias para dar módulos, ó, tiveram que fazer uma reunião com as mulheres e com os homens para falar o seguinte: aqui no nosso país, vocês não podem bater nas mulheres. Nossa. Porque Imagina. se vocês baterem na esposa de vocês aqui, vocês são presos. Poxa Tavinho vida. e Jaque, pasmem, eu estava lá. As mulheres levantando a mão, falando, e aí, lógico, o intérprete traduzindo, e elas perguntando assim: mas se eles não baterem na gente, como nós vamos aprender? Nossa. Olha como a Poxa questão vida. Você cultural tá entendendo? mesmo, né? Que loucura! Caramba. Cristãos num país extremamente diferente do nosso, em que as mulheres estavam achando ruins que elas não iriam poder apanhar dos maridos. Nossa. Ah, Cano, mas você acha isso certo, evoluído? Lógico que não. Eu tenho uma filha. Sim, Eu vou encostar pelo a mão na amor. minha filha, que Nossa. Deus me guarde de presenciar uma cena dessa, pra eu não perder meu réu primário, entendeu? Sei. Mas lá naquela cultura... Pra eles é normal. assim, sempre foi assim. É o jeito de resolver E as quando coisas. nós queremos intervir, às vezes aqueles que estão sofrendo se levantam e falam, não, não quero. E aí existe uma frase que diz assim, né? Libertei 1.000 escravos, mas poderia ter libertado 10.000 se os 9.000 que não foram libertos entendessem que eram escravos. Tem gente que não se acha ruim por estar vivendo isso. Então, falar que eu sou evoluído em comparação a eles, eu acho delicado, sabe? Porque existe uma cultura. Mas eu concordo com ela, não. E eu não tenho dúvida que se as mulheres de lá passarem a entender o privilégio que é não viver daquela forma, Sim. elas vão querer nunca mais voltar a viver aquilo ali. Com Mas certeza. elas não conhecem. É. Porque, Sim. por mais que o mundo é globalizado, lá naquele país elas têm pouco acesso. Cresceu daquele Cresceu jeito. daquele jeito, culturalmente. Sim. Então, eu acredito que existem culturas muito diferentes. Eu discordo de muitas delas, mas dizer que eu sou Não mais é questão evoluído da ou não, evolução, eu então, acho que né? É mais questão de diferença mesmo. Sim. Diferença E cultural. graças a Deus que eu tô no Brasil. Nossa, graças a Deus. Querendo ou não, o Brasil, perto de muitos países, Entendeu? Ainda mesmo a gente... Sim. muitos desafios, né? Muitas dificuldades, estamos aí caminhando. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou falar com a Jaque agora, a gente volta em um outro contexto. Mas eu ia falar, ô Jaque, como que está sendo aí uma jornada
Eu vejo também que você é influencer. Vamos falar um pouquinho de você aqui. Sim. Né? Tudo bem que eu chamei você para você estar junto aí com a gente, com o Candonga, mas eu queria saber um pouco. Você sempre faz, eu vejo que você faz várias propagandas, né, como influencer. Então, eu tenho uma formação de marketing, né? Eu sou formada em marketing. Bacana. Fiz pós-graduação em comunicação empresarial, porque eu falo pouco. Então, fui lá e falei, já que eu já falo bastante, vamos nos profissionalizar. Influência cultural, como a gente está falando. Deixa eu me Descendente profissionalizar italiano. nisso, vai. Tá certo. E aí, sim, trabalhei na área, né? Fui coordenadora de marketing por muitos anos aqui na Unimed. Bacana. Então, gostava muito dessa área, gosto Olha que ainda. legal. E nunca parei de trabalhar com marketing, mesmo depois quando a gente abriu a nossa loja, Sim. né? E eu que cuidava de tudo. Nunca consegui contratar ninguém para cuidar dessa área. É meu. E quando a gente decidiu parar com a loja, né? Depois da pandemia, a gente já estava muito cansado. Sim. A verdade toda é que na pandemia foi a época que a gente mais vendeu. Olha que curioso. Assim, incrível. Eu até Sim. falava para ele, falava, amor, mas as pessoas estão comprando para ir aonde? Porque a gente ficou isolado. E aí a gente não sabia nem para onde o pessoal estava usando aquela roupa, Interessante. né? Produção, se vocês quiserem também dar uma enquadrada, deixar de modo geral, também fica legal também. Só para aí, eu gosto desse formato. Obrigadão, viu? Não, só para no meio do contexto aqui é em casa, viu, gente? Para quem está em casa. Desculpa tirar o raciocínio. Não, Imagina, que isso. E aí, assim, aquilo ficou bem cansativo, né? Quando voltou, a gente já tinha aquela pressão da pandemia, mas trabalhando muito, né? Sim. E aí, quando a gente decidiu isso, que daí o Bruno também quis ir para a área dele, da consultoria, né? Bacana. Eu falei, bom, e essas clientes aqui, essas minhas seguidoras que amam moda, elas vão ficar órfãs agora, né? Sim. E foi aí que eu decidi ir para o lado da influência, daí já tinha muitos contatos. Aí a pessoa, não, pera, você tem os clientes, né? A gente, assim, formou uma base de cliente muito boa, claro. né? E é muito difícil uma conta de Instagram ter 94% só de mulheres. Geralmente tem muito homem que segue, mas como a gente vendia só moda feminina. E aí eu aproveitei esse gancho, falei, né? Legal. E aí deu certo essa área da influência também. Para você também é muito fácil, porque quem fala bem sabe demonstrar bem o produto, né? Verdade. E ainda tendo conhecimento, né, do que você já tinha da sua loja Sim. e tudo mais. Excelente. Nessa época da loja, estudei muito sobre moda, tudo, né? Então, deu para agregar bastante aí nos meus clientes também. Legal. Viu? E vamos falar um pouco também da união que vocês estão fazendo, né, para somar pro evento, né, para imersão. Sim. Né? Sei que vocês querem falar, como é que está o contexto? Vocês vão dar uma palestra por esses dias? Isso, na quinta-feira, né? A gente vai dar uma palestra no Zahara. Legal. Às 19 horas, inclusive, chamando aqui o povo. Onde a gente vai estar já dando várias técnicas, né, para o pessoal já colocar em prática agora. Sim. Mas também vamos estar apresentando lá a imersão, que inclusive o Tavinho é um dos inscritos na nossa imersão. Sim, né, Tavinho? eu vou Orgulho participar da imersão, até porque ter vocês lá com a gente. é super interessante a gente sempre se autorreciclar. Exatamente. Eu acho que quanto mais, às vezes você está ali no dia a dia, no contexto do dia a dia, no trabalho, né? O trabalho é uma dinâmica da vida, né? Uhum. É uma dinâmica de relacionamento, né? Você cliente, você funcionário, né? Sim. Você funcionário, para quem trabalha por conta, né? E tudo mais. Então, eu acho que quando a gente se recicla e entra um pouco mais na vida empresarial e ouve de outras pessoas, que seria uma imersão, né, um curso empresarial, eu acho que ajuda a dar um up na motivação novamente. É verdade. Eu já fiz alguma outra imersão também, né, alguns cursos empresariais e tudo mais, mas há muitos anos atrás, dei uma pausa, daí a gente vem trabalhando muito. Sim. E eu acho que é super importante passar alguns dias ouvindo Sem dúvida. trilhas e algumas novidades ou refrescando algumas memórias do que deve fazer, como seguir procedimentos, né? Com certeza. Lidar com as pessoas, é importante. E até Bem a bacana. questão do network mesmo, né? De estar num ambiente desse, né? Você acaba... E no ambiente da imersão, o network, sem dúvida nenhuma, né? Com outros empresários, com outros amigos. Tavinho, e esse princípio que você trouxe,
ele é totalmente bíblico. Sim. Porque Jesus ele fazia muitos ensinamentos utilizando de exemplos da natureza, do cotidiano das pessoas, de circunstâncias comuns. E existe um exemplo bíblico que poucas pessoas elas compreendem a profundidade do que está acontecendo ali. Jesus vai Sim. até uma figueira, colher figos, Sim. e ela não tem fruto. E ele amaldiçoa. Aquela figueira ela seca instantaneamente. As pessoas falam, cara, por quê? Porque estava num período dela frutificar. Sim. E ela não estava frutificando. Ou seja, ela não estava servindo para nada, ela estava literalmente morrendo. Então Jesus só antecipou algo que já era inevitável. Sim. O que isso ensina pra gente? Que nós, Tavinho, precisamos estar constantemente em evolução. É verdade. Porque se não estamos evoluindo, estamos morrendo. É Não verdade. existe estabilidade neste mundo material que a gente vive. O ser humano, só pegando, você volta, né, na linha de Sim. raciocínio, mas a busca, de modo geral, do ser humano é, eu quero estabilidade. Imagina. Vou É o trabalhar. maior engano do ser humano. Realmente é um engano, né? A gente vê que não tem jeito. O maior engano do ser humano. E isso é um princípio bíblico também, Sim. que vai complementar o que eu estou falando, que Jesus conta uma parábola de um homem que ele tinha uma fazenda e ele tinha colhido bastante e ele já tinha muito e ele não conseguia nem guardar mais aquilo que ele tinha colhido. Ele falou, o que eu vou fazer? Ele falou, já sei. Eu vou aumentar os meus celeiros, vou destruir os que eu tenho, vou fazer maiores para ter mais ainda. E ele faz isso. E ele, Sim. muito eficiente, colhe ao ponto de ter muito. Aí ele fala, pronto, já fiz o que eu preciso na minha vida, agora eu vou comer, beber e me divertir. E aí Jesus olha para ele e fala assim, louco, essa noite vão pedir sua alma. Ou seja, você vai morrer. Isso tudo que você fez vai ficar para quem? Eu lembro dessa parábola. O que Jesus está trabalhando ali, Tavinho? Trabalhar não é meramente para acumular. Trabalhar é para transformar o mundo num lugar melhor. É para Sim. participar da evolução do mundo. Então, quando eu penso em trabalhar para ficar à toa, eu não estou entendendo o trabalho como algo que torna o mundo um lugar melhor. É verdade. Ah, você está falando que eu não posso me aposentar? Mas espera aí. Quando você se aposenta, você não para de produzir. Sim. Você pode parar uma atividade, mas você vai cuidar dos netos. Você vai ter mais tempo para cuidar de você. Sim. Você vai poder fazer um trabalho social. Você vai poder, inclusive, descansar mais porque você está num momento da vida Sim, que requer sim. isso. Aí é engano achar que a pessoa que aposentou, ela não produz mais. Não, ela continua Sim. produzindo na realidade dela, para o mundo que ela vive, que ela está Sim. inserida. Então, o que Jesus está trabalhando ali é que essa ideia de alcançar a estabilidade é morte. E sossegar não tem Morte. jeito. É morte. Então, quando você fala de uma inovação, de uma reciclagem, de um novo aprendizado, é o que Jesus nos ensina o tempo inteiro. Sim. Cara, continue. Porque só aqueles que acham que já sabem tudo não estão aprendendo nada novo. É E verdade. olha que interessante. Se a gente não está lendo nenhum livro, se a gente não está fazendo nenhum curso, se a gente não está ouvindo nenhum conteúdo diferente na internet que agregue valor à nossa área, ao nosso conhecimento, seja como empresário, como esposo, como pai, se a gente está literalmente sem nada diferente, isso mostra uma arrogância nossa. Porque a gente não precisa aprender nada novo. Eu já sei tudo que eu preciso. E a pessoa que acha que sabe tudo que ela precisa, ela não está disposta a aprender. Ou seja, ela não é humilde. Então, olha como é uma linha tênue. Mas eu acho que até a dinâmica de cursos que está tendo bastante no Brasil, né, de curso ou palestra e tudo Sim. mais, é a busca do brasileiro por conhecimento, que uma grande maioria despertou isso, graças a Deus, de uns anos para cá, né, devido a inúmeras situações, internet e tudo mais. Mas é um meio que o brasileiro achou de busca de informação. Por quê? Porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura de ler livro, Exatamente. entendeu? É. Outros países, a leitura de livro, tudo bem que, dependendo do grupo social que a pessoa vive em outro país, o livro dele é romance, o livro dele é uma distração também, como a gente assiste Como um uma filme, série hoje. como uma série, exatamente. Mas a parte empreendedora de outros países, eles degustam livro porque eles nasceram com o livro na mão, Sim, a adolescência, estimulados, são estimulados. Exatamente. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, meu filho, ele tinha de 6 para 7 anos, 7 anos, tá no 2º ano, ele pedia toda semana, o pai, compra o livro tal assim para mim. Nossa, aquilo me gerava uma alegria,
Porque eu mesmo não tenho cultura. Eu tenho inúmeros livros em casa, lidos pelas metades. Livros de empresário, né? Enfim, Oceano Azul e um monte de outros livros empreendedores. Eu tenho um monte. Li trechos ou vou no sumário e vejo a parte que me interessa. Então, mas a busca de conhecimento do brasileiro, eu acho que foi através de cursos, que é um modo dele se reciclar, se atualizar. Sim. Voltando na parte do meu filho lá, ele pedia para ler livro. Aí eu comprava um livro para ele, tudo em inglês. Sim. Aí eu estava dirigindo o carro, ele no banco de trás, eu escutava ele rindo de ler o livro, com as piadinhas do livro. Olha. Aí dava 3 dias, ele tinha lido um livro. Tudo bem que letra um pouco maior, mais grosso o livro. Sim. Ele degustava o livro em 3, 4 dias. Ele acabava com o livro. Aí ele falava assim na semana, compra um livro para mim. Ah, eu queria do Dogman, que é os livrinhos deles da escola, que os amiguinhos de 6, 7 anos falavam. Aí eu comprava mais um livro, não sei o quê. Eu juntei um monte de livro, enquanto eu morei nos Estados Unidos, que ele leu. Veio para o Brasil... Perdeu. Malemar está lendo um livro que a escola está obrigando, mas imagina. Pelo estímulo, né? Mas aí O a gente estímulo de pensa ler. também, né, no que você está falando e na questão que a gente até falou mais cedo hoje da ambiência, né? Verdade. O que faz a gente estar num ambiente que faz você fazer coisas boas ou Isso. fazer menos. Influencia. É a influência, né, que está em volta. Sim, É como tu, tá vendo? A pessoa fala, eu quero treinar. Eu falo, começa a andar a galera que treina. Começa a andar a verdade. galera que treina. É. Cara, você fica sem lugar. Você fala, pô, todo mundo treina, todo mundo tá aí, tá bem. Aí você se olha e fala, pô, só eu. Não, cara, eu vou também. Eu vou também. É. Então, Sim. o ambiente certo, cara, ele é maravilhoso para também Sim. nos puxar para cima, né? Sim, Nos puxar para cima, nos fazer evoluir, sair dessa zona de conforto. Porque, tá tudo tranquilo, É, tudo de boa. É o que eu vivia, Tavinho. Eu tava tranquilo, eu era pastor. sim, E só pastor. E tava bom, entendeu? Até que, poxa, a minha esposa começou a despertar isso em mim. Cara, mas a gente pode mais. sim, Poxa, Tiago, olha o seu potencial, cara. Olha o tanto de acesso que você tem. E você só fica aí porque... Ah, já fiz um mestrado, já fiz um doutorado, já fiz 2 faculdades, a igreja tá rodando. Deixa eu ficar aqui no meu Netflixinho, entendeu? Deixa eu E ficar aqui de querendo ou não- boinha, dormindo à tarde. Pô, peraí, cara, vamos movimentar, E entendeu? você é um comunicador, gosta de Sim, estudar, é sim. interessante. E Você aí, tem minha um esposa que timbre começou. empreendedor dentro de Sim. você no sentido de, né? Exatamente. De mas eu achava comunicação. que não. É, Não, eu só sei ser pastor. E aí minha esposa começou a me estimular. Não, peraí. tá certo? Aí comecei para ambientes diferentes. No começo eu ficava, o que esses caras estão falando? O que é isso? Aí você aprende ali. e Sim. tal. Ô, Candonga, vamos lá com a gente. Sim. Cara, eu não entendo nada. Não, mas vamos lá, você vai aprender. Quando você vai ver, você já está ali fazendo uma sociedade com um, desenvolvendo um projeto com outro, É verdade. fazendo Mesmo. um produto com outro, Com certeza. sabe? E você fala, cara, aquilo que 4 anos atrás eu achava impossível, hoje para mim é algo natural. Fruto do quê? Do ambiente. Sim, Do bom incentivo de pessoas que É, querem é crescer verdade. e querem te puxar junto, porque, poxa, se eu cresço, já cresce. Com Bruno certeza. cresce, Todo você mundo cresce. Todo mundo Sim. cresce. Nossa cidade cresce. Sim. Pô, quanto mais empreendedor Limeira estiver, Mais cresce. melhor pra gente, cara, Exatamente. melhor pra todo mundo, pra Sim. cidade, pra todos Também acho. os moradores dela. Então, tô torcendo pra Limeira crescer cada vez mais, ter cada vez mais curso, cada vez mais Sim. podcast, cada vez Sim. mais bons conteúdos, que só agrega, cara. Só agrega. Vira uma dinâmica, com certeza. Isso é prosperidade, plenitude de Deus mesmo pra nós. E o Candonga vai estar lá com a gente, viu? Sim. Você tá sabendo, Eu né? vi hoje, ó, para quem tá em casa aí, gente. Vai estar o Candonga, vai estar a Jaque, O o Bruno, Brunão, e vai estar o Éder, o né? Éder também. Então vai estar uma galera em peso lá. Uhum. O curso, vocês não percam. Se vocês perderem esse, vai no próximo. É, Entendeu? Ainda dá tempo daí na imersão, que vai ser o fim do mês. Isso aí. vai Então ser vamos lá, mas bem maravilha. bacana. Vocês. Bem É bacana. Alphaville, um lugar sensacional. Quem quiser pode me chamar, manda uma mensagem lá. Isso Eu aí. passo o telefone da galera, da Jaque, do Brunão, pro evento, Isso é do demais. Candonga, se ele quiser. E eu falei com a Jaque, quando o Bruno e a Jaque me convidaram para palestrar, eu falei, não, eu Sim. quero estar lá. Eu não Bacana. quero só palestrar, não. Sim. Porque é um conteúdo muito rico, cara. E Sim. é uma área que eu preciso aprender cada vez mais também. Eu acho interessante. Multiplicar a É. renda,
sabe? O método Disney de encantar o cliente. Eu preciso disso, eu sou empresário. Sim. Falei, não, eu vou palestrar, mas eu vou sentar lá também. Bacana, Lá, com certeza. ouvindo, aprendendo, porque tem muito a agregar na minha vida e na minha empresa também. Na na minha verdade é família. que um aprende com o outro, né? Sim, É sim. sempre uma troca, Exatamente isso. né? A gente sempre tem que estar aberto para Sim. receber também, né? Com Não é certeza. não é só ensinar e sim receber. Eu gosto ninguém é de digno aprender, disso, né? gente. Eu vou falar a verdade pra você. Eu sempre tive aquele negócio e tal. Fiquei um período estabilizado, mas eu gosto de pegar. Cada coisa que eu vou me desempenhar a fazer na minha vida, eu fico estudando muito, Legal, por conta, né? Que nem desculpa falar de mim um pouco, mas a farmácia. A farmácia mesmo, eu não tinha farmácia. Tudo bem que eu vim do ramo de suplemento, Sim, que são caminha fitoterápicos, ali. que caminha meio paralelo. Sim. Mas a dinâmica dentro de uma farmácia é outro negócio. Eu fiquei 2 anos estudando até abrir a porta. Eu fiquei 1 ano e meio estudando, aí depois eu comprei o local, começamos a construir o prédio, foi mais 1 ano inteiro, entendeu? Junto com parceiros de outras cidades para desenvolver todo o projeto, as coisas, né? É só minha farmácia. Parceiros que eu falo, Sim. no desenvolvimento de compras e de algumas coisas, eu tive uma consultoria provisória. Legal. E depois a gente trabalha em cima, aprendizado, Sim. né? Que é o empreendedorismo em si. Mas voltando a falar de um aprendizado, eu vi uma história esses dias que eu achei muito do pai falando pro filho. Que a gente tá falando de filho, falei do meu filho ler livro e tudo mais. Vou só contar uma historinha aqui que a gente tá falando de aprendizado e a diferença também que os pais podem fazer na vida dos filhos ou não. Que eu achei fantástico, eu tô querendo fazer com meu filho agora. Na verdade é o seguinte, é o do Sheik Árabe, ele até é um dos principais lá do Catar e tudo mais. Eu não lembro o nome dele agora. Mas ele também tem um filho, tem 2 filhos. Na verdade, um deles eu acho que está na faixa de 10 anos hoje, um negócio assim. Ele é até dono de um time de futebol e tudo mais. É um sheik árabe lá, super bem inteligente, estabelecido e tudo mais. E eu achei muito interessante a dinâmica dele com o filho dele. Então, o que é? A história é o seguinte. O filho dele fala, pai, vou falar um exemplo bobo, que para ele não é nada. Pai, eu quero uma bicicleta, mas eu quero aquela bicicleta assim, com a roda tal, tal. Ah, vamos lá na loja, filho. Vai lá, compra a bicicleta, deixa a bicicleta guardada em casa, que é para gerar o desejo, o impulso do filho. E as crianças hoje, né, estão cada vez mais mimadas, também não conseguem, que é tudo para agora, não consegue esperar. Mas ele trabalha inúmeras coisas dentro do filho dele. Uma é espera, Sim. e outra é uma consistência. Mas olha o que ele faz. Ele deixa a bicicleta guardada lá e faz o filho dele ver a bicicleta e não poder usar. Aí falou, para essa bicicleta, filho, você vai ter que ler 4 livros, que são esses daqui. Pagamento O pagamento em leitura. Depois que o filho leu os 4 livros, ele toma posse da bicicleta. Então já não deixa. O filho aprende um monte de coisa. É o ganha-ganha, que é uma vida empresarial. Você faz para merecer. Então, eu achei fantástico. Não, achei muito fantástico. legal. Sim. A paciência Trabalha a dele, ansiedade, né? exatamente. Paciência, saber que não é tudo na hora, não é porque ele Isso. tem muito, que o pai tem muito que vai ter a hora É que obrigado ele a quer. dar, exatamente. Não, isso é sensacional. E tô para te falar, Tavinho, que eu tenho estudado bastante nessa parte Sim. de criação de filhos, porque eu também tenho 2 filhos pequenos. Bacana. E as crianças, elas anseiam por regras. Sim. Elas anseiam por combinados, sabe? Sim. Isso é da criança. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente está deixando de potencializar Sim. a formação e desenvolvimento da criança. Sim. Então, isso é maravilhoso, cara. Você Sim. poder potencializar os seus filhos a partir de tarefas para que eles tenham acesso. Não é questão do merecimento. É o que eu falo com meu filho. Você merece. Você é meu filho. Sim. Você merece tudo. Você é filho de Deus. Sim. Mas o acesso é a partir de aprendizados, evoluções, capacitações. Então, meu filho tem 6 anos. O carro lá em casa é nosso. Ele Sim. não dirige. Sim. É porque ele não merece. É porque ele não tem capacitação. Isso. Conforme ele se capacitar, crescer, desenvolver, ele tem um acesso. Bacana. Sim. Então, isso é muito legal, a gente trabalhar dessa forma com nossos filhos, que sem dúvida isso aí soma demais e também é um reflexo de Deus para nós. Claro. Como filho de Deus, nós temos o acesso, o mérito de ser filhos dele. E é aquilo, Tavinho. Filho não escolhe pai, não.
As pessoas ficam nessa aí, porque eu escolhi Deus. Eu falo, não sei onde você escolheu Deus. E lá Deus está na prateleira para você escolher. Ah, não, porque eu encontrei Deus. Eu falo, e ele se perdeu quando que você encontrou Deus? Tá perdido era a gente. Nós fomos encontrados. Sim. Você não escolheu seu pai e sua mãe. Sim. Nasceu. É. Você pode falar, não é, faz DNA, é. Sim. Deus nos escolheu como seus filhos. Tá Agora, quando eu não entendo essa dinâmica, eu não vivo como filho. Sim. E aí eu perco um monte de acesso. Sim. Eu perco um monte de privilégio. Quando eu entendo essa dinâmica, eu passo a viver como filho. E aí É eu passo a ter os acessos. Porque merecer é uma coisa. Sim. Acessar é outra. Se eu falar pra você, Tavinho, o celular é seu. É seu. Você tem que esticar, pegar, ou dar a volta, pegar. Entendeu? Merecer é uma coisa. Sim. Acessar é outra. Sim. É Então verdade. Deus nos dá o mérito. Mas ele verdade. disse, busca o acesso agora. Se capacite para conseguir acessar. Sim. Evolua, desenvolva, aprenda. Por isso Jesus vem à Terra, Deus, e Sim. nos dá um monte de lições práticas. Para quê? Para desenvolver, aprender e acessar essas coisas em todas as áreas. Seja na área Perfeito. emocional, seja na área do empreendedorismo, seja na área das finanças, seja na área familiar. Então é continuar sempre investindo, evoluindo, aprendendo, buscando bons ambientes, acima de tudo, buscando a Deus, que é aquele que Sim. nos capacita para participar de tudo isso aí. Perfeito, Canal. Boa colocação. Olha, falando nessa evolução, dá uma palhinha pra gente aí, Jaque, sobre o contexto da imersão lá, como é que vai ser falado. A imersão, assim, a gente está preparando com muito carinho, assim. Nem Sim. posso contar tudo aqui, porque vocês vão participar, né? Sim. Mas vou dar alguns spoilers aí. Dá uns spoilers pra galera. A imersão, ela inicia com a quebra de algumas crenças limitantes aí. A gente vai falar Sim. de mentalidade, né, Candonga? Até o Candonga já falou sobre isso lá nos 3 Pilares, né, que foi aquele evento dele. Sim. Você falou justamente isso, né? Você pode tudo, você só tem que ir buscar. Isso aí. Sim. Não é? Então a gente vai falar sobre isso porque às vezes as crenças que a gente traz lá de, né, Sim. a gente traz de criança, de ouvir coisas, Sim. a gente bloqueia o nosso acesso Real. à prosperidade, a muitas coisas Claro, assim nesse claro. nível. Então a gente vai ter essa parte de mindset. Depois a gente entra também com a parte de marketing, as melhores estratégias aí que a gente tem atuais para dar aquela reavivada mesmo, né? Porque Sim. a gente tem todos os dias técnicas novas, então a gente traz essas técnicas. E uma parte que eu vou estar falando é a experiência do cliente, né? Boa. Fiz a especialização internacional lá em método Olha que Disney Sensacional. para poder levar mesmo esse conteúdo aí de muito valor lá para a imersão. Que bacana. A gente vai falar também sobre vendas, tem posicionamento pessoal e uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que vai estar lá. Então, assim, tem muita coisa bacana. Assim, a ideia, Sim. Tavinho, é a gente sair de lá todos com um passo a passo já para Bacana. elevar as empresas para o próximo nível. Não importa em que nível ela esteja. Perfeito. Uma empresa que está começando, uma empresa que já está bem estruturada. Estabelecida. A ideia é crescer, independente Sim. de onde esteja hoje. Legal. Então é isso que a gente está preparando lá para a Tô imersão. contando os dias aí. Bacana. Eu também. Aí a Também, com gente vai certeza. lá Com junto. certeza. É bom que dá um refresco para nossa mente, né? É, e Novos sair do nosso impulsos, ambiente né? também, né? Sai do ambiente, novos impulsos Novas motivacionais. conexões, Sim. que a gente fala dos Exatamente. network, né? É. Às vezes a gente tá ali com uma dificuldade, o amigo do lado já superou aquela dificuldade, sabe resolver aquela dificuldade, faz uma parceria. Exatamente. Hoje, muitos negócios que eu estou envolvido, ou melhor, muitos não, todos os negócios que eu estou envolvidos hoje vieram a partir de ambientes como esse. Conexões, Bacana, você conversa bacana. com um, conversa com o outro, vem uma conexão, vem um negócio que se fecha. Isso é bênção, cara. E nós fazemos parte de uma... Desculpa, Tavinho. Não, pode ir. Nós fazemos parte de uma mentoria, né? Com Sim. o Rafael Costa, que ele é sócio lá do Caio Carneiro, Jorjota, Flávio Augusto. Bacana. E ele vai estar lá no Eu primeiro vi que dia. o Brunão tá mostrando. É. Excelente. Ele vai estar lá na nossa imersão lá, né, no primeiro Candão? dia, né? Porque ele tem muitos insights ali. Sim. Para vocês terem noção, a gente participou de um mastermind há um mês atrás, mais ou menos, onde estava como chama lá o comandante, amor? Marcelo Germano, estava o André Menezes, o Heiser. E, assim, gente, em coisa de 5 minutos, uma menina perguntou alguma coisa pro Kaiser, né? Kaiser.
Uma menina fez uma pergunta para o Kaiser, ele fez um plano de negócios para ela, gente. Assim, coisa de minutos. Sabe aquela coisa que se você soubesse que ele ia falar, você ficava gravando? Filmando. E ele falou, não, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Nananana. Então, O assim... cara já tem o feeling prática, da né? sequência, exatamente. É o tipo de coisa que... Vivência, de repente, do que faz, do que não faz. Exatamente, é o tipo de coisa que se você não tá ali naquela hora, Sim. você vai demorar anos para aprender, É. né? Então, é isso que a gente está falando. Vamos lá, é ambiência, vamos se conectar com outras Sim. pessoas. E Perfeito. com certeza vai abrir a mente, não só para a parte empresarial, né? A gente muda a nossa vida, né? Sim. Não, com certeza. Na verdade, uma das coisas do trabalho mental que é feito num ambiente desse, além das quebras de paradigmas e crenças limitantes, eu acho que é um restabelecimento emocional, né? Como diz outros profissionais, né, que falam sobre empreendedorismo na internet, eles falam muito sobre o CNPJ fraco, né? Que é a questão emocional, porque a coisa mais difícil é você sustentar várias divergências diárias, lidar com funcionários, dependendo da quantidade que cada um tem ainda, né? Que são pessoas que têm suas crenças também, né? Que Sim. herdaram algumas coisas familiares ou não. Algumas pessoas nem têm família, né? Foi criado pela avó, ou só pela mãe, ou, né? E você tem que saber lidar com tudo isso daí, essas divergências, né? Sim. Então, acho que a parte emocional também, que a gente começa a refrescar e entender que tudo está sincronizado e tudo dá para ser aperfeiçoado, é uma parte boa, né? Com certeza. E quando nós fomos no evento do Candonga, nos Três Pilares, nós vimos ele falando de espiritualidade com uma leveza tão grande. E ele falou dessa parte empresarial. Foi aí que a gente Sim. falou, nossa, o Candonga precisa estar lá, porque essas pessoas também precisam ouvir o que ele falou. Sim. Não, bacana, Candonga. Não, tem total conexão. Sim, Eu fui num evento semana passada que o palestrante ele estava falando de tecnologia, aí depois ele falou de desenvolvimento pessoal e ele finalizou trazendo pesquisas de faculdades norte-americanas Sim. mostrando o papel importante da espiritualidade na maior produtividade e diminuição de rotatividade dentro das empresas. Você vê? que é a coisa mais difícil. É muito, muito. E a espiritualidade é muito prática. Sim, Agora, lógico, eu estou falando dessa espiritualidade, Tavinho, a partir de princípios bíblicos, sim, práticos e aplicados. sim. Não aquela religiosidade de, não faz uma tatuagem, não usa um boné, não coloca uma bermuda. Não, gente, isso aí... Que aplicabilidade isso tem na nossa vida, né? Sim, O verdade. que Deus está se importando se você está com um boné ou se Sim. você está com um risco no braço? Sabe? Sim, Não, quando a gente olha para a história da igreja, sabe? Sim. A gente pega lá a Europa, por exemplo. Né? Quando o cristianismo chegava, ele revolucionava o país, cara. sim, Ele construía hospitais, ele construía escolas, sim, sabe? Ele mudava a mente do cidadão que muitas vezes vivia uma vida ali de vícios, de perda de sono, sim, e ele fazia com que aquele cidadão se cuidasse, abandonasse os vícios, produzisse mais, sim. A cuidasse mudança, melhor da sua Então. família. Ou seja, é algo prático, cara. Com certeza. Agora, existem pessoas que eram legais, foram para dentro da igreja e ficaram chatas. É, Eu falo, não, isso aí, desculpa, isso aí você pode chamar do que você quiser, mas isso não é Sim. o evangelho bíblico que eu conheço. sim, Porque o que eu conheço, a espiritualidade bíblica, a partir dos princípios milenares bíblicos, torna o ser humano uma pessoa melhor. com Se certeza. você era legal, se você passa a viver esse princípio, você fica mais legal. Sim, Se você era produtivo, você passa a ficar mais produtivo. sim, Se você era inteligente, você passa a ficar mais inteligente. Agora as pessoas confundem, né? Então eu tô falando disso. não, sim, Por isso que a gente olha hoje os grandes nomes aí, né, de bilionários, todos eles estão entrando para essa área. Aí muitos falam, Envolvimento. estão usando o nome de Deus. Eu falo que usando o nome de Deus, rapaz. ele está praticando na vida dele. E Deus é patrimônio da sua igreja, rapaz, e Deus é patrimônio da minha Mas eu religião. vejo. Tem mais é que usar mesmo. Tem que usar. Por quê? E Porque eu vejo eles que estão é vendo duro, é pecado. até polêmico, mas já que você tocou nesse assunto, eu vejo que até alguns pastores ficam bravos, né? Fica bravo. E quem mais fica bravo é alguns pastores. É meio E sabe por que polêmico. fica bravo? Sabe por que fica bravo? Porque eles estão perdendo Arrebanhando, o controle que eles amam ter sobre as pessoas. É verdade. E Jesus veio para nos dar liberdade. Sim, Ele sim. não veio para prender ninguém. E ó, eu vou falar a verdade para você. Eu conheço gente, é duro falar isso aqui, mas eu tenho até amigos, vamos falar assim. Eu tenho um amigo que
dele ouvir a palestra, ele era de uma outra religião e tudo mais, mas dele ouvia a palestra, ou palestrante, entendeu? Ele decidiu ter uma mudança dentro dele, nas práticas familiares dele, em tudo. Que benção. E ele, assim, até eu fiquei muito impressionado com o contexto dele, de uma conversa que nós tivemos, assim, meio aleatória, e do tanto que ele aderiu para a vida dele, Sim. tudo que o palestrante está falando Porque ele foi prático. é. Ele foi prático. Foi prático, falou: a vida é assim, assim, a parte correta é assim, a parte que não é correta é assim Isso aí. e tal. E, rapaz, então você vê que faz muita diferença na vida de muita gente. Muita, mas absurdamente, assim. E até no sentido de mudar país, que nem você falou, só mais um complemento aqui, é a Coreia do Sul. Sim. Mas Quem começou, quando desvinculou da Coreia do Norte, né? Até um pastor das antigas, já falecido hoje, o do Po Yong-cho, Sim, que é o pastor Cho, que escreveu A Quarta Dimensão. ele mesmo. Ele é um pastor que chegou a ter lá 2 milhões de pessoas na igreja dele. Foi a maior igreja do A mundo. igreja do mundo. E é presbiteriano. E ele- Denominação que é minha. E ele mudou o contexto histórico de mentalidade Sim. da Coreia do Sul, que é onde ela se tornou educada, produtiva, estudada, Próspera, né? próspera. Exatamente. Então a Coreia do Sul foi mudada a partir de um contexto cristão. E aí, Exatamente. o que eu digo, Tavinho? Aí, o que eu vejo no nosso país? Eu vejo um grupo de religiosos, crentes, cristãos, enfim, que estão mais preocupados em falar mal daqueles que não estão vivendo de acordo com o que eles creem, Sim. ao invés de focar na produtividade, no benefício e na prática do que é bom. Sim, eu já vi. Então, vamos Sim. pensar algo básico. Aquilo que eu foco cresce. Sim, Se eu quero focar no problema, eu só vou ver o problema e o problema cresce. sim, Então, para mim, esse é um problema da igreja brasileira, no geral. sim. Ao invés de a gente olhar para dentro da gente e falar o que nós podemos fazer para mudar esse país, a gente fica assim, ó. Ah, porque aquela universidade, blá, blá, blá. Ah, porque aquele povo, blá, blá, blá. Ah, porque aquele governante, blá, blá, blá. Ah, porque você viu aquilo. Eu falo, cara, enquanto você está olhando o presidente, o deputado, a universidade A ou B, o que você está fazendo por você? Para você ser diferente. Trabalhar em nós mesmos, né? Então, Tavinho, o que eu tô tentando fazer? Sim, Eu tô tentando mudar, primeiro, a minha pessoa em Deus, para refletir isso dentro da minha casa, para mudar a minha família em Deus, para conseguir modificar um grupo que eu pastoreio, alcançar uma cidade. E aí, meu irmão, Deus faz o que ele quer. Agora, adianta eu ficar focando no problema sim, e martelando no problema e criticando o problema? Não. Então eu vou buscar o quê? Soluções. sim. Ah, mas tem um monte de coisa errada. Mas em todo lugar no mundo tem. Ninguém nunca mudou o mundo falando das coisas erradas. As Sim. pessoas mudaram o mundo falando do que deve ser feito e mais fazendo. Fazendo, Um exemplo, achando né? soluções. Jesus é o maior exemplo exatamente. disso. É. Jesus é o maior exemplo. Ele não veio aqui ficar falando de diabo. Não, é Não, verdade. Veio falar de Deus, Ele né? veio aqui falar do Pai. Do E ele Pai. veio aqui viver na prática os princípios do Pai. Sim, E os princípios de uma vida plena. sim, Ah, em alguns momentos ele teve. Sim, mas o reforço dele foi muito mais positivo. Ele focou muito mais no que deve ser feito do que no problema ficar se falando. Mas a gente perde muito tempo sim. criticando. Então, esses pastores aí estão criticando esses palestrantes que estão alcançando milhares de vidas, Transformando, realmente né? transformando e participando da transformação deles, ao invés de olhar e falar, cara, deixa eu ouvir esse cara e ver o que esse cara está fazendo para eu tentar, pelo menos, replicar um pouco desse princípio aqui e mudar um pouco da minha realidade também. Não, mas é mais fácil fazer o quê? Criticar e falar mal. E detalhe, sem nunca ouvir. É. Vê um Oxe. cortezinho de 30 segundos e vai falar mal. Vai lá no... Vê um cortinho de vai na 30 imersão segundos do cara. e tem Vai todos lá, os julgamentos possíveis. Exatamente. Então, isso aí não faz ninguém crescer e desenvolver. Sim, mas eu acho muito importante as imersões, um Demais. trabalho Eu sou para suspeita mudança, pra falar. né, de paradigmas e tudo mais. Eu já fui algumas vezes, dei uma pausa na minha vida, achei muito bacana aí e eu quero ver se eu dou uma continuidade mesmo. Primeiro que eu gosto dessa vida empresarial. Você é um empreendedor. Eu sou um tá? cara que não sossega, às vezes eu quero, eu falo, não, agora eu quero sossegar. Daqui a Não pouco, dá, né? Tá inovando. eu quero fazer alguma outra coisa, ou mais uma coisa, então é difícil. Até a gente não sossega, né? Ah, É duro, não. a vida é assim. Eu acho que os desafios também vai movendo, eu acho que é aquilo que a gente falou, de não parar, tentar evoluir, né? E trabalhar e tudo mais. Não, bacana. Muito bom. Jaque,
Quer falar, fazer alguma pergunta pro Candonga dessa parte? Ah, eu quero sim. Vou aproveitar, falar disso que eu Aproveita. falei, Isso. né? Porque realmente tem isso, né, Candonga? Das pessoas terem uma resistência, às vezes. A gente ouviu lá de pequeno, né, que dinheiro é sujo, Sim. né? Nossa, muito. Né? Será que é pecado? É É pecado? pecado, né? Nossa, mas... Dinheiro é a raiz de todos os males. E aí? O que a Bíblia diz pra gente sobre isso? Perfeito. Bom, Só por todo também, né? Agora não estão pregando mais tanto isso, mas até pastores já pregaram muito, né? Que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha. Do que um Que um rico rico entrar entrar no no céu. Não tá na Bíblia, é real. É. Vamos, mas a gente precisa entender. Lembra que a gente falou de contexto? Sim, Eu Sim. falei que eu iniciei minha fala falando de um texto, né, de uma fala do apóstolo Paulo de que o exercício para nada é proveitoso, dentro Sim. daquele contexto. do contexto. E aí, quando entende-se o contexto, entende o Sim. porquê daquela Sim. fala. Então, existe uma frase que diz assim: texto sem contexto é pretexto. Então, é Sim. importante a gente entender o contexto ali. Boa. Então, vamos lá. Jesus falou muito mais de dinheiro do que céu e inferno. Começa por aí. Então, você fala, nossa, sério? Por quê? Porque o dinheiro, Tavinho, Jaque, ele é algo que é muito importante. Sim. E a única coisa que Jesus comparou na Bíblia a Deus foi o dinheiro. A única coisa. Pois. Jesus diz, cuidado, porque você, ao servir a um Deus, você esquece o outro. Sim. Que é Deus e a Então, mamon, né? não dá para É. servir a Deus e a mamon, ou a Deus e as riquezas. Sim. Então, se Jesus comparou o dinheiro a Deus, quer dizer que o dinheiro é muito ruim? Não, porque Deus é muito bom. Sim. Quer dizer que o dinheiro ele tem uma influência tão grande, um poder tão grande, uma possibilidade tão grande que se a gente não cuidar, se a gente não tiver sabedoria, a gente coloca ele como Deus na nossa vida. Sim, sim. Então deixa eu tratar isso de forma um pouco prática, tá? Para você. Vamos lá. Ninguém nos dá segurança igual Deus. A Bíblia Isso com fala, certeza. se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o exército, em vão trabalha o sentinela, em vão trabalha o vigia. Mas o dinheiro nos dá segurança? Dá. Com dinheiro você mora num condomínio fechado. Contribui, né? Com dinheiro você compra um carro blindado. Com dinheiro você tem segurança. Com dinheiro você mora num prédio. Sim. Mas ele nos dá proteção igual Deus? Não, ninguém. Não. Ninguém dá segurança e proteção igual Deus. Mas o dinheiro dá proteção e segurança? Também. Também. Não igual Deus, mas dá. Sim. Conhecimento, sabedoria. O livro de Tiago fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Nada nem ninguém nos dá sabedoria como Deus. Mas o dinheiro nos dá sabedoria? Dá. Dinheiro a gente paga uma imersão. A gente compra um livro, a gente faz uma faculdade, a gente vai numa palestra com dinheiro. Sim, sim. O livro de Provérbios fala pra gente, inclusive, usar os nossos bens para alcançar o conhecimento e a sabedoria. Ah. Davi ensinou isso pro filho dele, Salomão, desde sempre. E falou: meu filho, use a prata e o ouro para alcançar a sabedoria. Quando Salomão teve de Deus a oportunidade de escolher o que ele quisesse, ele escolheu o quê? Sabedoria. E Deus falou: por que escolheu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria e riquezas. É porque Salomão era muito inteligente, né? Não, porque Salomão foi treinado pelo pai dele. É isso que eu ia falar. Salomão recebeu um treinamento do pai dele, que desde sempre disse: pai já utilize falava. os seus recursos para alcançar conhecimento e sabedoria. Sim. Algo nos dá sabedoria igual Deus? Não. Mas o dinheiro nos dá conhecimento e sabedoria? Dá também. Igual Deus? Não, mas dá. Sim. Fala mais uma: paz. Jesus disse que aqueles que estão nele têm a paz que excede o entendimento. Nada nos dá paz igual Deus. Mas dinheiro nos dá paz? Dá. Paguei todos os boletos, Isso que eu ia ninguém tá ali falar. um dia. Tô tranquilo. Problema na empresa. Fiz um cálculo errado, quantifiquei mal, estratégia foi ruim, perdi patrimônio. Cara, preocupação. Tudo bem. Devemos sempre buscar em Deus a paz, mesmo numa circunstância como essa. Sim. Mas vamos falar a verdade: se a gente está estabilizado financeiramente, isso contribui para a nossa paz. Sim, sim. Então, olha só, o dinheiro ele tem um poder tão grande que se nós não tivermos sabedoria, repito, trataremos como Deus. E aí começa o problema. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ela diz que o amor ao dinheiro, O amor ao é dinheiro. a raiz de todos os males. O dinheiro por si só ele é só uma ferramenta. E eu digo que ele é um potencializador. Se você é generoso, com dinheiro você vai ser mais. Se você é gente boa, com dinheiro você vai ser mais. Se você é uma pessoa que ajuda as pessoas, com dinheiro você vai ajudar mais. Agora, não, eu conheço uma pessoa que mudou com dinheiro. Não mudou. Não mudou, ela potencializou. Não, ele era humilde. Não era.
Não era. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que era humilde e ganhou dinheiro, agora fica desfilando de carrão, tirando onda. Ele não era humilde. Eu te provo. Esse amigo seu, quando você falava assim, quebrei a mão, ele falava, quebrei o braço. Ele já tá ostentando. Ostentando problema, mas tá. Apesar que tem todo o contexto também. Todo mundo conhece alguém assim. Não. Tem o cara que às vezes é humilde e tem o cara que realmente batalhou para conquistar um carro melhor. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas o amigo já acha que ele não é humilde porque ele trocou de carro. Aí o problema tá em quem? Aí é Aí inveja, o problema né? tá em quem tá vendo, né? Ele não tá nada ostentando, ele só tá com um carro que ele pode comprar. Sim. Agora, se ele é o cara que fica tirando onda, meu carro. Mas ele é mala, mas esse cara sempre foi mala. Mas Sim. quando ele era pobre, tá vendo? Ele não tinha como assentar com dinheiro, então ele assentava com tragédia. Rapaz, eu caí de bicicleta, eu dei 4 capotadas de bicicleta. Sempre é o melhor. E o osso ainda saiu. Não, rapaz, desloquei, eu dei fratura exposta. Rapaz, eu tô com dor de cabeça, rapaz, eu tive um aneurisma. Nossa, Ele é pelo amor. ostentador, porque ele é pobre. Nem foi Então, com desgraça. Tem que ostentar é desgraça, essa é a palavra. Aí esse cara ganha dinheiro, acabou, meu amigo. Aí ele não muda, não. Ele só potencializa, ele fica mais malo do que nunca. Agora ele é mala, contando vantagem, contando bem, contando coisa. Então, o dinheiro não muda ninguém, não. Ele potencializa. Agora, pessoas mudam. Sim, Mudam pra melhor e mudam pra pior. sim, é verdade, é verdade. Pessoas mudam. Sim. Eu mudei muito. E as pessoas me encontram e falam, rapaz, você mudou. Eu falo, que bom. Espero que daqui 5 anos você me encontre e fale isso de novo. E é uma Tá constante certo. evolução. É Romanos 12:2. Não Sim. se conformem com esse sistema, mas renovai-vos para a transformação da vossa mente. Para que Perfeito. experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o dinheiro é sujo? Não. O dinheiro é uma bênção. Só que se eu amo o dinheiro, Aí, eu tô colocando o dinheiro acima do amor a Deus e amor às pessoas. Aí, por causa do dinheiro, eu piso na sua cabeça. Eu passo a perna em você. Eu te dou um calote. Então, o problema não tá no dinheiro. O problema tá no amor a ele. sim. Agora, o dinheiro, cara, ele é maravilhoso. Por quê? Ah, mas o importante é o amor. Ah, mas o que tem a Não ver uma paga coisa a com a conta, outra? não. O amor é importante naquilo que ele é importante. O dinheiro é importante naquilo que ele é importante. Eu sou pastor. Aí eu vou lá na escola do meu filho, então, diretora, eu vim aqui dizer que eu te amo e que eu oro todos os dias por você, tá bom? Ela vai ficar feliz, me dar um abraço. Eu falei, não, tá certa a mensalidade, né? Não. Acabamos de Tem que acertar o vir. ano. Tem que vir um faz-me rir ali. O dinheiro é uma bênção. Sim, sim. Agora, o dinheiro substitui o amor? Lógico que não. Mas o amor substitui o dinheiro? Também não. Se eu falar pro meu filho, filho, papai te ama, mas a gente vai ser despejado da casa. Filho, papai te ama, mas não tem roupa. Filho, papai te ama. Eu falo, pô, o que é isso, cara? Sim, é um Que amor é esse que conjunto. não cuida. Que amor é esse que não provê. Que amor Sim. é esse que é de boca, mas não é de ação. Então, quando eu sou um provedor na minha casa, cara, eu demonstro aos meus filhos que eu os amo na prática. Bacana. Então, já existe sim muita crença negativa a respeito do dinheiro. Muitas delas por uma influência histórica. E aí eu teria que dar um panorama aqui maior, mas são limitações a partir de um tema. Porque existem várias pessoas prósperas na Bíblia que são extremamente abençoadas. E existem pessoas também que são simples e são extremamente abençoadas. Sim. Então, não é colocar o dinheiro como fonte de bênção de Deus. Não. Mas não há problema nenhum. É o que eu falo. A vida inteira eu achava que o que eu tinha estava bom, sempre fui muito escasso. Nunca reclamei por isso. Até que eu comecei a ver que o meu amigo levava o filho dele para Disney e eu não podia. O meu amigo tinha um carro legal, eu não podia. O meu amigo usava uma camisa da Tommy, da Lacoste, eu não podia. E eu ficava assim, poxa, alguém podia me dar, né? Olha lá. Poxa, mas alguém podia me dar? Mas por que eu tenho que ganhar? Por que eu não posso ser o que dou? Batalhar. Mas a vida inteira como pastor, eu tinha essa mentalidade. Ah, alguém vai me ofertar, alguém vai me dar. A minha esposa, que graças a Deus começou a olhar e falar, mas por que alguém tem que dar? Por que a gente não pode ser o que produz, o que conquista e a gente dá para os outros? Perfeito. Eu falei, cara, é verdade, eu sou filho de Deus também, ué. Poxa, eu também tenho formação, eu também tenho capacidade. Sim. Graças a Deus por isso. Porque se não fosse pela minha esposa, Davi, hoje eu estaria a mesma vidinha ali. Não, Olha que passei bacana. fome quando era criança. Se hoje tem uma frutinha na geladeira, tá bom. Entendeu? E eu vou falar a verdade também. Se eu morasse sozinho, estaria bom mesmo. Mas não, meu irmão. Eu tenho uma família, eu tenho uma Bacana. esposa, eu tenho filhos que querem poder ir para Disney no final do ano, Sim. que querem poder ter um acesso a uma educação legal, a experiências legais. Sim. Então, Sim, por com amor a certeza. eles. Porque eu vou falar a verdade, com pouco eu estava felizão.
sou bem tá certo. desapegadão, sabe? Sim. Mas eu vejo também que não era só desapegadão, não. Era escasso mesmo. Porque eu aprendi da minha mãe que dinheiro não é importante. É, O que então. importa é ser feliz. Eu ouvi isso a vida inteira. A gente ouviu E isso. assim, foi uma crença. Sim. E aí eu falava, não preciso de dinheiro. Mesmo sabendo que ele era essencial para tudo. Sim. Mas eu nunca prosperava. E quando eu mudei essa crença, que eu comecei a falar, respeita a minha mãe, respeito o entendimento dela, mas o meu é diferente. Sim. As coisas começaram a fluir na minha vida, inclusive nessa área. Sim. Prosperidade começou a chegar, os acessos começaram a chegar, o carro melhor começou a chegar. E aí antes eu também tinha medo de falarem que eu estava roubando a igreja. E hoje tá Sim, verdade. mas eu entendo, mas eu sei. Mas a eu vou gente, falar a a verdade gente pra põe você. algumas coisas dentro da gente. Agora eu não vou mentir pra você não, Jaque. Hoje meu objetivo é crescer tanto como empresário, Tá que as certo? pessoas olhem pra mim andando de jato e falem assim, ih, tá roubando a igreja. Aí tá roubando a igreja. Porque eu sei que não tô. Não tá, tá Até tudo porque na minha certo. igreja eu nem acesso a isso eu tenho, porque tem lá todo um conselho fiscal, nem Claro, sei claro. quanto arrecada lá. Agora, quer pensar? O problema é de quem tá pensando, porque eu sei que eu tô produzindo, trabalhando honestamente, tá correndo certo. atrás, Sim. fazendo conexões, novos empreendimentos, novos projetos, e se Deus abençoar, posso poder ter cada vez mais para somar também, Com inclusive certeza. na minha igreja, na minha família, naqueles que certeza. necessitam, desenvolvendo também projetos para ajudar aqueles mais necessitados, porque antes eu não tinha para poder fazer isso. E hoje, graças a Deus, eu Que tenho joia. o privilégio de somar. Então, o dinheiro é bênção, o dinheiro é bênção. O dinheiro Muito é bom. maravilhoso. Não, excelente, excelente. Gente, nós estamos chegando meio que nos finalmente hoje aqui do bate-papo. Eu quero agradecer também a Jaque, que veio aqui, veio com o Brunão. Um abraço aí, marido dela, que vão junto com o Candonga também. Nós vamos estar tudo junto na imersão lá do Bruno, que vai ser um prazer, uma dinâmica muito bacana ali empresarial. Você vai ser nosso. E com agradecer também ao Candonga de ter vindo. Privilégio. Mas, gente, não, eu sou muito feliz, agradeço. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí para quem está em casa ouvindo, Lógico. sobre perseverança, de repente, Sim. Vamos lá. mudança de mentalidade. Mas Manda uma mensagem para a gente arrematar. tem um texto bíblico que eu levo para a vida, que está lá em Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim: tudo quanto fizerem, façam de todo o coração como para Deus, e não esperando o reconhecimento das pessoas, porque é a Deus que você serve e é dele que vem a recompensa. Então, meu amigo e minha amiga, você que está aí correndo atrás, perseverando, está dando o seu melhor, está construindo, e às vezes está pensando, poxa, as coisas não acontecem na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, leva um tempo até acontecer de repente, mas acontece, porque Deus é seu pai, Deus está com você. Então persevera, continua, não desiste, porque uma hora a conta fecha. E aí você vai ver como valeu a pena todo esse período aí de preparação, capacitação para viver aquilo que Deus tem para você. Então Deus te abençoe. Não para não, continua. Perfeito, obrigado. Essas são as etapas da vida, né? Isso aí. Para o conhecimento. Galera, então é isso. Para quem está em casa, muito obrigado por nos acompanhar aqui, os Ubico Talk. Fiquem ligados a grandes novidades, mais entrevistas. Agradeço aos meus queridos aqui, amigos, de ter vindo hoje. Nós Muito obrigado. Nossa, um prazer. Gente, curte lá, segue a gente, compartilha com os amigos, manda o podcast para todo mundo. Não deixa de seguir, tem gente assistindo os nossos vídeos e ainda não está seguindo no próprio YouTube. Dá um volume lá, manda para o amigo, fala, ó, segue o Tavinho lá. E vamos lá, galera, nos ouvir com o Talk, aqui através dos estúdios aqui, da galera, do Estúdio House. Um abraço para todos aí, um abraço. Valeu, gente. Deus abençoe. Legal.